Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vem trazer 3 dicas exclusivas para estar solucionando esse problema do seu aparelho estar esquentando muito, tranquilo? É um problema que é complexo, mas nesse vídeo a gente vai fazer algumas alterações aqui no seu aparelho para que ele possa estar evitando de estar esquentando, principalmente quando vocês utilizam as redes sociais e esteja jogando nos jogos aí mais conhecidos, tranquilo? Então preste atenção que esse problema também pode estar diretamente relacionado a outros fatores e a gente vem trazer todos os detalhes para que você possa estar evitando que o seu aparelho esquente e dando um maior desempenho para o seu aparelho, tranquilo? Então preste atenção aqui que as primeiras dicas vão ser fundamentais, mas a última é essencial para que você possa estar resolvendo esse problema. Antes de mais nada, a primeira dica que a gente vai estar passando aqui para vocês é a seguinte: esse problema ele pode estar diretamente relacionado ao esgotamento aí da sua memória. Preste atenção, antes de mais nada, a gente deve entender que se o seu aparelho é um aparelho mais limitado em relação à memória RAM, ou seja, quando você vai fazer o uso de algum jogo ou de algum aplicativo que é bem pesado e você tem esse tipo de problema do aparelho estar esquentando, a gente tem a ciência de que esse tipo de problema está diretamente relacionado ao esgotamento da sua memória RAM. Ou seja, quando você está utilizando qualquer tipo de aplicativo, esse aplicativo ele exige muito da sua memória RAM. Então, se o seu aparelho tem 2 GB, 1 GB de memória RAM, hoje em dia já não é um aplicativo aí tão, já não é um aparelho na verdade tão indicado para você estar utilizando ele em jogos, como também em aplicativos aí mais comuns. Por quê? Porque ele não é indicado para que você possa estar utilizando aplicativos ou jogos pesados. Isso quer dizer que o seu aparelho, quando ele está em uma fase de limitação de memória, ele acaba exigindo um pouco mais do processador, que vai exigir da sua bateria, ou seja, você vai ter vários tipos de problema. O processador vai estar exigindo da bateria uma energia maior, consequentemente o seu aparelho vai estar, o processador vai estar processando mais. O seu processador vai estar trabalhando sobrecarregado e aí esquentando a placa do aparelho. Outro problema que é bem recorrente aí nos aparelhos é que às vezes você deixa o aparelho entrar em contato com água ou deixa o aparelho cair, o aparelho está bem bombardeado e às vezes o aparelho, quando você está usando aqui normal, o aparelho esquenta. Ou seja, se você não está utilizando nenhum aplicativo, ou seja, está utilizando aqui o aparelho normal e o aparelho acaba esquentando muito, e isso é indício de que seu aparelho pode estar com algum componente em curto. Isso pode acontecer, por exemplo, em alguma região aqui do seu aparelho, pode ser em cima, embaixo, de lado. Então, se você não está utilizando o aparelho, exigindo o aparelho em algum aplicativo e ele mesmo assim está esquentando, isso pode estar diretamente relacionado aí a um curto na placa do aparelho. Você precisa estar vendo essa situação aí numa assistência, procurando uma assistência para estar solucionando, caso o seu aparelho esteja esquentando aí do nada, tranquilo? Então, antes de mais nada, a nossa terceira dica é uma dica onde a gente vai estar fazendo algumas alterações aqui nas configurações. Primeiro, se o seu aparelho, quando você está utilizando ou quando você vai jogar ou vai utilizar para alguma rede social e ele acaba esquentando, a gente vai ter que vir aqui em configurações, na parte de opções de desenvolvedor, para que você possa estar vendo uma opção aqui que é muito importante, tranquilo? É os serviços aqui em execução. O que é que significa isso? Esse aparelho aqui ele já está bem resumido, a gente já fez esse procedimento, que é o seguinte: por exemplo, quando a gente tem um aplicativo de jogo ou alguma situação de algum aplicativo de rede social que você está usando muito e você percebe que quando você usa o seu aparelho está sobrecarregado, esquentando muito, o que é que acontece? A gente vai estar clicando em cima desse aplicativo. Vamos colocar aqui, por exemplo, é claro que esse aparelho aqui ele já está solucionado esse tipo de problema, mas vamos simular aqui, por exemplo, vamos colocar aqui esse aplicativo aqui, ó, buscar meu telefone. Quando a gente clica nesse aplicativo, a gente vai estar, por exemplo, vamos dizer que, deixa eu só voltar aqui para que vocês possam entender. Vamos dizer que aqui seja um jogo, certo? Tipo um Free Fire, PUBG ou algum aplicativo de rede social, Instagram, Telegram, Facebook. A gente vai estar clicando aqui no aplicativo, por exemplo, né? Aqui é uma simulação e a gente vai estar clicando aqui em parar esse aplicativo. Então, se você quer utilizar o aparelho que ele fique mais leve e que ele evite de estar, você, por exemplo, tendo esses problemas, o aparelho está esquentando, a gente vai ter que fazer esse procedimento. A gente para o aplicativo, clica aqui em OK. Mas só que nesse aplicativo é claro que a gente não vai fazer isso, porque aqui, ó, parar serviço de sistema, é um aplicativo de sistema e a gente não vai poder estar fazendo essa situação, tranquilo? Então é muito importante você prestar atenção nisso. Aqui a gente vai voltar
né? Então a gente vai perceber que esse tipo a gente vai estar sempre procurando aqui quais são nesses serviços aqui em execução, como vocês podem ver, é o controle de memória RAM. Então o controle de memória RAM, quando você tem esse controle de memória RAM no seu aparelho, você consegue garantir uma maior eficiência aí da sua memória RAM, evitando esses problemas de esquentar muito. Então se você está utilizando um aplicativo como um jogo, como uma rede social, e você percebe que quando entra nesse aplicativo o aparelho começa a esquentar, então você vai estar tendo a ciência de que isso pode estar diretamente relacionado aí ao esgotamento da sua memória RAM, que vai fazer com que o seu processador consuma mais energia, esquentando mais aí a placa do aparelho, tranquilo? Então, outro detalhe importante é que a gente vai estar voltando aqui, e antes de mais nada, a gente vai estar clicando, por exemplo, nessa bolinha aqui do meio, tranquilo? Então a gente vai estar clicando aqui e você vai ver, quer dizer, a gente vai estar clicando nesses 3 pontos aqui, ó. Nesses 3 pontos a gente consegue ver as atividades que estavam aqui abertas, tranquilo? Então aqui é interessante você estar fazendo esse procedimento para você estar fechando aqui essas opções aqui que estavam abertas. Então você vai estar sempre arrastando aqui, ou seja, ou também fechar tudo. A gente vai estar clicando aqui para que quando você venha acessar esse aplicativo que você está utilizando com mais frequência, ele possa estar com a memória RAM totalmente aí mais livre, para que você não possa ter esse problema aí de esquentar tanto o aparelho, tranquilo? Então o vídeo de hoje foi esse. O interessante é que você compartilhe essa dica, que é muito importante, principalmente para quem joga aí. A gente tem outros conteúdos relacionados aí a como aumentar a memória RAM do aparelho, como facilitar a sua vida, para vocês aí que gostam muito de jogar e também utilizar suas redes sociais, tranquilo? Então já se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo aí nos seus grupos de família, de WhatsApp, Telegram, para que possa também estar ajudando a mais pessoas a esclarecer esse tipo de problema, tranquilo? Então até o próximo vídeo e valeu!